estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Somente até aí podeis assentar. Aleluia, Deus. Irmãos, o livro de Atos, ele é um livro que foi escrito por Lucas. O objetivo dele é fornecer um relato preciso do nascimento da igreja, mais ou menos entre 63 e 70 depois de Cristo, escrito por Lucas, como eu já falei, e faz um elo entre a vida de Jesus e a igreja primitiva. Por quê? Porque depois que Jesus se entrega na cruz, 3 dias depois ele vai ressuscitar, para cumprir o que estava já anunciado que aconteceria. E quando ele volta, ocorre o derramamento da presença do Espírito Santo sobre os discípulos. E isso vai trazer E depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias ensinando aos discípulos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o contato inicial que eles têm com Jesus, eles não reconhecem a princípio que era Jesus, e depois eles vão reconhecer. E uma coisa que é muito interessante é que depois desse contato inicial com Jesus, Pedro, que a gente vai ver lá em Lucas 5, ele era um pescador, abandonou tudo, teve aquela experiência da pesca maravilhosa com Jesus, viveu aquela experiência. Esse mesmo Pedro, depois em Mateus 14, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele, com medo da tempestade, ele olha para as circunstâncias e ele afunda. Esse mesmo Pedro, depois, quando vendo que Jesus ia ser preso, o nega 3 vezes, depois se arrepende. Esse mesmo Pedro, a Bíblia vai nos dizer, se não me engano, acho que é Atos 4, agora fugiu da mente. Ele vai pregar pela primeira vez, e aproximadamente 4.000 pessoas vão se render, vão se arrepender e vão se render. Uma coisa eu vou entender aqui, não era a capacidade de Pedro, porque Pedro era um pescador, Pedro era um iletrado, não teria dado tempo para Pedro fazer teologia. Ele ficou 40 dias aprendendo com Jesus. E ali naquela pregação, tantas pessoas se renderam. Sabe o que eu vou entender aqui? Quando Deus chama eu e você, Ele não chama a gente baseado na nossa capacidade. Mas Ele olha para mim e para você pelo que nós podemos nos tornar, mediante o poder dEle que opera em nós. Porque de mim não tem virtude. Eu não tenho poder para levantar o irmão. Eu não tenho poder para levantar o irmão. Tem poder para levantar a irmã, mas a virtude é de Deus. Aleluia. Quando nós nos permitirmos ser usados por Ele. E ali a gente vai ver que a igreja, ela crescia muito. Logo depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja crescia muito. E o povo chamava aquelas pessoas que recebiam o Espírito Santo, dizendo que estavam embriagados. Porque nunca viram tanto poder descer. As pessoas saíram todas, as pessoas saíram falando em línguas. Na verdade, uma das grandes demonstrações de que o Espírito Santo havia sido derramado era que as pessoas saíam falando em línguas. Não como hoje. Não como hoje. Porque hoje nós não estou aqui para julgar se é, se não é de Deus. Não é esse o meu objetivo aqui. Mas hoje as pessoas falam em língua, entre mistérios, perfeitos. Mas a Bíblia me diz que naquela época, desceu língua. É como se um falasse alemão, o outro italiano, porque aquilo foi um dom que o Espírito Santo desceu para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Então primeiro era Jerusalém, depois Samaria
aqui. Aqui é o nascimento da igreja primitiva. Mas a religião judia existia. Até então o que havia era a religião judia, que Jesus ia nas sinagogas e confrontava aqueles fariseus, né? Aqueles sepulcros caiados, os sacerdotes que pregavam uma coisa e viviam outra. Mas aqui é o nascimento da igreja primitiva. Aqui está nascendo o cristianismo. E sabe o que me chama a atenção? Que o cristianismo, os cristãos estão sendo perseguidos pelos próprios judeus, pelos próprios da igreja. Os que até então eram professavam a religião judia e não entendiam muito bem o que estava acontecendo com o nascimento do cristianismo. Então eu vou ver aqui um Herodes que vai fazer o que estava ali governando Jerusalém, e ele quer ser aclamado publicamente. Ele quer ser aclamado publicamente. E o que ele faz? Ele começa a observar que há uma animosidade entre os judeus com os cristãos, com os discípulos. Então ele, sabendo que isso traria fama para ele manda prender Tiago e mata ele a espada. Vendo que o negócio está bom, que ele está ganhando fama, popularidade, que o Império Romano vai apoiar, não vai cair por causa disso, porque o Império Romano estava alertando ele: olha, Herodes, segura aí, porque está tendo uma guerra e uma briga aí. Então ele tinha que manter o controle da situação. Ele vai e manda prender quem? Pedro. Estevão havia sido morto apedrejado. Tiago morto à espada. E aí prendem quem? Prendem Pedro. Quem é Pedro nesse momento? O maior líder da igreja que está nascendo. Então tinha um peso, tinha uma importância muito grande. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja dormiu. Dormiu como assim? Tiago foi apedrejado. Mas eu não vejo quando fala de Tiago que ninguém está orando por ele. Mas depois que Tiago morre na espada, a Bíblia vai dizer o quê? Que a igreja orava continuamente por Pedro. A igreja orava continuamente por Pedro. E Pedro está preso. Em que período? Na semana do Pão Ázimos, que seria mais ou menos antecedendo a Páscoa. E a Bíblia nos diz que o plano de Herodes era matar Pedro quando? Quando? Na Páscoa. Esse era o plano de Herodes. Mas a igreja orava continuamente. Quando eu vi isso aqui, sabe o que eu lembrei? Quando eu vi esse período aqui, na Páscoa, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei lá de Êxodo. Por quê que eu me lembrei de Êxodo? Porque quando veio a praga para matar os primogênitos do Egito, qual foi a ordem do Senhor? Pega o sangue do cordeiro, sela a porta da tua casa, que onde tiver o sangue do cordeiro, o mal não vai entrar. Aí isso me chamou a atenção. Peraí, se lá ele livrou, ele não ia livrar agora? Quando eu vi que era Páscoa, me chamou a atenção. E a igreja orando continuamente. Mas a perseguição era grande. Mas a Bíblia me diz o que também? Que quanto maior era a perseguição, mais a igreja crescia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto maior for a perseguição na tua vida, quanto maior for a perseguição na tua casa, nas tuas finanças, nos teus negócios, nos teus sonhos, maior será o crescimento que Deus vai dar ao que está nas tuas mãos. Maior vai ser o crescimento do que Deus dará nas tuas mãos. Maior será a glória, a majestade do que Ele fará sobre a tua vida. E a igreja crescia, a perseguição acontecia, mas a igreja crescia. Então a Bíblia vai nos dizer que Pedro, preso, se não me engano, 4 quaternos de soldado, aproximadamente 16 soldados guardavam Pedro. 4
dentro, 2 de cada lado dele, ele é algemado. O restante do lado de fora. Gente, nem uma prisão de segurança máxima tem 4 guardas dentro da prisão guardando uma pessoa algemada. Era 4 dentro e o restante lá fora, vigiando. Todavia, a igreja orava continuamente, não é? Então a Bíblia vai nos dizer que Deus manda um anjo. Que Deus manda um anjo. O anjo chega para ele e fala: ô Pedro, se ajeita. Pega o que é seu. Se ajeita. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque você entrou dentro da prova, dentro da prisão, dentro da cadeia, de um jeito. Mas você não vai sair dela do mesmo jeito que você entrou. Aleluia. Você não está entendendo. Você está no meio da prova, no meio do processo, no meio da dor de um jeito. Mas você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Aleluia. O anjo vem e fala: Pedro, se ajeita, coloca as sandálias, se veste, se arruma. Por quê? Você não pode subir de nível com as mesmas pessoas. Você não pode subir de nível com a mesma mentalidade. Você não pode subir de nível, sair da prova descabelado, desgrenhado. Não, se ajeita. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque toda vez que você vê na Bíblia Deus querendo honrar alguém, Ele manda essa pessoa se preparar. Glória a Deus. José estava na cadeia preso. Estava na prisão preso. Quando chegou um dia determinado que ele tinha que se apresentar perante o faraó, se barbeia, toma banho, troca de roupa. Quando eu lia isso, eu lembrava de Mardoqueu, porque Mardoqueu estava na porta do rei clamando. Por quem? Pelos judeus que estavam sendo perseguidos por Amã. Jesus. E isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque às vezes eu e você estamos clamando há muito tempo por milagres antigos. Talvez eu e você estamos à porta, clamando: Senhor, me tira da prova, Senhor, me tira dessa cadeia, Senhor, me tira dessa luta. Só que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque se tem uma coisa que o mundo faz, e Deus criou muito bem, são as voltas. Glória. O movimento de rotação a gente tem dia e noite. Isso me leva a crer que tudo que eu e você passamos, assim como a lua, é uma fase. Glória a Deus. É uma fase. E ali ele está na porta do rei clamando. E Deus olha lá do céu e diz: ô meu filho, ô minha filha, você está aí chorando, você está aí clamando? Eu já preparei cavalo, eu já preparei honra, já tem mesa de banquete, eu já preparei a tua saída, já está tudo pronto. Glória a Deus. Aleluias. Já está tudo preparado, aguarda só mais um pouquinho. Louvado seja o teu E ali nome. o anjo entrou dentro da prisão, falou: Pedro, pega tudo que é teu. E Pedro pega o lenço. Para aí. Jesus morreu. Quando ele sai do túmulo, ele deixa o lenço. Sinal de quê? Vou voltar. Pedro, quando vai sair, não deixa nada. O anjo fala: pega tudo. Por quê? Porque Pedro não ia voltar para a prisão. Entenda, quando Deus te tirar dessa prisão, você não volta para onde Ele te tirou. Aleluias, Deus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o anjo entra lá e Pedro não consegue discernir se ele está sonhando, se é real ou se não é. Por quê? Porque quando eu e você estamos dentro da prova, dentro da prisão, a gente não tem visão espiritual do processo. A gente só vê a dor, o momento atual. Então tem alguém de fora falando: calma, está acabando. A noite da prisão está passando, vai amanhecer, está passando a fase, você vai subir de nível. E a gente só enxerga a dor. Por isso que ele fala assim: eu não estou conseguindo
Ele passa pelas portas. Chega na última porta, uma porta de ferro. A Bíblia me diz que é uma porta de ferro, trancada. Mas quando ele chega perto da porta, a porta se abre. Aleluia. 2023, você chega no shopping, a porta tem um sensor, ela se abre. Você aperta um botão, a porta abre. Mas nessa época, a porta tinha um sensor da presença. E Pedro carregava a presença. Aleluia. Então ele passa pela porta. Vai ter portas que você não vai precisar abrir, porque a presença já foi lá e já abriu para você. Aleluias, meu Eu não sei o que Deus. você está precisando, mas quando eu olho para Louvado você, seja o teu santo nome, Jesus. a porta, ele já abriu. Aleluia, Jesus. E aí, é muito interessante isso, que quando ele chega na rua, depois que ele sai da prisão, ele se dá conta, mais ou menos, do que está acontecendo, que ele está livre. A Bíblia vai nos dizer que quando o povo sai do cativeiro babilônico, ficamos como quem sonha. Então Pedro sai da prisão e está assim, meu Deus, Deus me livrou, Deus me tirou. Como que eu sobrevivi? Como que eu saí? Porque existem processos, guerras e lutas que a gente pensa que vai morrer. E quando Deus tira a gente fica assim, meu Deus, como que eu sobrevivi? Você olha, como? É impossível. Como? E aí quando ele sai, ele se pergunta, para onde que eu vou? Sabe por quê? Lembra que eu falei que quando ele te tirar do processo, da prova, da prisão, outro nível, novos lugares, novas pessoas, não é do mesmo jeito? Quando ele sai da prisão, que o anjo tirou ele se pergunta para onde ele vai. Por que ele não pode ir no bar? Por que ele não podia ir na casa do amigo que usa droga? Ele não podia ir no baile funk, ele não podia ir no pagode. Que ninguém entendeu o que ele estava vivendo, não podia nem chegar. E quando velho, aconteceu isso. O anjo, que todo mundo vai achar que ele é o quê? Louco. Então ele começou a pensar, para onde eu vou agora que tudo isso aconteceu? E aí ele se lembrou que a igreja estava reunida na casa de Maria. Aleluias, Deus. Mãe de Tiago, que havia sido morto à espada, irmão de João Marcos. A igreja estava lá toda reunida, orando. E a igreja estava orando por quem? Por Pedro. Então ele falou, bom, não posso andar com qualquer pessoa, não posso ir mais para qualquer lugar. Vou para onde está o povo de Deus, porque o povo de Deus vai me entender. A Bíblia me diz que ele chega lá e ele bate na porta. E ele bate na porta. E ele bate na porta. Mas peraí, pastora. A primeira porta não foi o sensor que abriu a porta de ferro? O que é se ele tem que bater na porta? Porque vai ter porta que Deus vai abrir para você. Mas vai ter porta que você vai ter que bater. Você vai ter que clamar. Aleluia. Assim como o clamou, vai ter porta que você vai ter que bater insistentemente. Porque se você parar de bater, ela não vai abrir. Aleluias, Deus. Ele sendo Pedro, líder da igreja, a porta de madeira, de ferro abre sozinha, mas a de madeira ele tem que bater. É, Jesus. E ele bate naquela porta insistentemente. E a Bíblia me diz que Rod, posso considerar uma criada, vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, que ela vê, ela não abre, ela vê que é ele. Quando ela olha e vê que é ele, ela fica tão feliz, tão emocionada, que ela não abre. Ela vai correndo, olha, povo, é Pedro que está aí, Pedro está aí. Todo mundo vai ser louca. Você está doida? Você está maluca? Mas peraí! O povo orou para que Pedro fosse liberto. Mas quando Deus fez um milagre, o povo não creu. É, Jesus. Talvez você está orando há tanto tempo para alguém ser liberto. Talvez você tenha clamado há tanto tempo e agora que Deus está trabalhando, você não acredita nos sinais. Você não acredita no agir dele. Você não crê que a pessoa está saindo da tumba, que a pessoa está abandonando. Oh, geração incrédula. Orou. Quando o milagre acontece, não acredita. E a menina, com a alegria da menina, o povo chama ela de louca. Sabe por quê?
poder de Deus é loucura aí fora. É, Jesus. Espírito Santo trabalhando na minha e na tua vida é loucura aí fora. Profetizar no vale de ossos secos é loucura aí fora. Acreditar em libertação de marido nas drogas é loucura, de marido com amante é loucura. Acreditar em milagre aí fora é loucura. É por isso que você não pode contar para qualquer pessoa, sabe por quê? Vão te chamar de louca. Tem gente que já desistiu de sonhar, e porque você conta os seus sonhos, quer matar os seus. É, Jesus. Quer desanimar você, para de bater na porta. Mentira, isso não acontece mais não. Se conforma, já morreu, acabou, não tem mais jeito. Depois de tanto ele bater, a porta se abriu e ele entrou. E ele entrou dentro da casa de Maria. E ele foi contar para Maria tudo o que estava acontecendo, tudo que havia acontecido. E aí eu fiquei pensando, Maria era alguém rica, não é? Porque se toda a igreja estava ali orando, devia ser uma casa muito grande. Se até uma criada foi abrir a porta, mas nós estamos falando de um tempo que o evangelho, a igreja estava crescendo de uma tal maneira, sabe? O primeiro amor queimava tanto nas pessoas que a Bíblia me diz que as pessoas vendiam tudo que tinham, entregavam na mão do líder da igreja para eles fazerem a obra. Mas por que Maria não fez isso? Aí quando eu questionava isso ao Senhor, ele falava assim comigo, sabe por que ela não fez, minha filha? Porque tudo que ela tinha já não era dela, ela já tinha botado à minha disposição. Aleluias. Tá entendendo? Tem gente que Deus dá e às vezes dá muito mais, porque tudo que tem coloca à disposição. Aleluia. É uma bicicleta, está à disposição. É um carro, está à disposição. Glória. E tem gente que às vezes quer uma bicicleta, um carro, e Deus não dá. Por quê? Porque Deus conhece o coração, está preso no dinheiro. Não obedece, não dizima, não oferta. Aí Deus faz o quê? Não abençoa. Aleluia. Aí o que eu quero falar aqui é que as cadeias na minha e na tua vida, elas vão cair. Aleluia. Como que elas vão cair? Pela oração insistente, pelo bater na porta constantemente. Mas pastora, a perseguição, a opressão está muito grande, tá? Mas na tua vida não é Faraó, não é Nabucodonosor, não é Filisteu, não é Amonita, não é Moabita que dá a última palavra. Aleluia. Na minha e na tua vida não é Herodes. E nós estamos falando aqui da terceira geração de Herodes. Por quê? Porque a primeira matou o primogênito para poder tentar impedir Jesus de vir ao mundo. A segunda geração de Herodes estava lá no julgamento de Jesus com Pilatos. A terceira geração, Herodes Agripa, está aqui o quê? Querendo aclamação pública, querendo glória, poder, honra, não é? E talvez você está se perguntando, mas pastora, todo mundo me perseguindo, me fazendo mal, me caluniando, armando cilada, tentando me matar, me prejudicar, me comendo na macumba. Não vai acontecer nada. Acontece. E eu não vou terminar essa palavra sem dizer o que aconteceu. A Bíblia vai me dizer que Herodes tenta pegar Pedro de novo, mas Pedro levou o lenço. Por quê? Porque ele não ia voltar. Aleluia. Tenta pegar Pedro e não consegue. Não conseguindo pegar Pedro, manda matar todos os soldados que o guardavam. Depois disso, a Bíblia me diz que ele veste as vestes reais, se assenta no tribunal, e o povo exclamava, olha, vai falar a voz de Deus e não de homem. E aquilo, ele se ensoberbece, ele se enche, eu sou um Deus. O que acontece? Porque ele toma para si a glória que é de Deus, e não dá glória a Deus. Aleluia. Deus imediatamente pune ele. Um anjo desce, toca nele com uma enfermidade, e a Bíblia me diz que ele foi comido por bichos. Os vermes o comeram de dentro para fora. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você. Aleluia. O justo é libertado das suas tribulações, mas o ímpio vai para o seu lugar. Aleluia.
que prenderam a Pedro? Porque se encheu de soberba, de arrogância. E quantos Herodes tem aí fora? Quantos Nabucodonosores tem aí fora? Talvez na tua família, talvez no seu trabalho, talvez na sua rua. Gente que acha porque tem dinheiro faz e acontece. Gente que acha que pode mandar e desmandar, humilhar, pisar e fazer. Fica tranquilo. Se essa pessoa não se arrepender, tem um leito de morte esperando por ela. Tem um câncer para comer de dentro para fora. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas as cadeias da tua vida, elas cairão. E aqui eu agradeço a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.